E continua repercutindo a ação de uma quadrilha organizada que explodiu 5 bancos. Foi no Norte Pioneiro, foi aqui no Paraná, tá? A polícia procura por essa quadrilha. A gente mostrou imagens dos estragos ontem aqui no Balanço Geral. A nossa equipe foi até lá e ouviu moradores e também a polícia. Moradores, obviamente, estão para lá de assustados, não era para ser diferente. As imagens da câmera de segurança mostram a chegada dos criminosos. Fortemente armados, eles descem dos veículos já atirando. Os disparos em sequência são para amedrontar a pequena população de Cambará, que fica a 400 quilômetros de Curitiba. Aparentemente agitado, um dos ladrões usa uma escopeta para estourar a luminária pública. A quadrilha também monta uma barreira na avenida para impedir a passagem de veículos. Os motoristas são espantados a tiros. 2 motociclistas chegam a ser feitos reféns. Enquanto uma parte dos bandidos vigia a área, a outra fica responsável por armar os explosivos. As bombas são acionadas ao mesmo tempo. A ação criminosa generalizada destruiu 5 das 6 agências bancárias aqui de Cambará. Os criminosos estacionaram bem aqui neste local, em frente a um dos espaços atacados. O ponto estratégico foi escolhido a dedo pela quadrilha para o arrombamento dos bancos, que ficam todos localizados nesta mesma avenida, praticamente um ao lado do outro. A ação durou menos de 30 minutos. Quando a polícia chegou ao local, os criminosos já tinham fugido, deixando um rastro de destruição para trás. Por volta das 2h30 da manhã, tivemos a notícia que estava havendo um assalto a banco. Corremos até o pelotão para pegar o policiamento, fizemos o cerco na região, avisamos todo o efetivo nosso, inclusive o pessoal do 2º BPM, de Jacarezinho e Ourinhos, 31º, para fazer o cerco, mas infelizmente já houve um assalto, os ladrões já se evadiram. Os explosivos destruíram as portas de vidro, os tetos, as janelas. O ataque mirou os caixas eletrônicos e os cofres das agências bancárias. Tudo foi literalmente pelos ares. O Daniel, por exemplo, mora ao lado de um dos bancos atacados. O rapaz acordou apavorado em meio ao cenário de guerra. Eu acordei assim desnorteado, sem saber o que estava acontecendo. Vários barulhos, explosões, tiros, coisa que eu nunca tinha passado antes e nunca tinha escutado também. Pela proximidade a gente conseguiu sentir o impacto das bombas. E das várias bombas, né? Eu não consegui contar um número exato, mas foram aproximadamente 10, um pouco mais talvez. Mas a gente sentia, as portas chacoalhavam, as janelas vibravam e a gente sentia mesmo assim, o impacto não só na casa tremendo, mas na gente mesmo. Os comércios próximos às agências bancárias também sofreram na mão da quadrilha. A porta de vidro do posto de combustíveis foi fuzilada, assim como a loja de calçados, que chegou a ser invadida por um dos ladrões. Um dos disparos também atravessou a porta desta corretora de seguros e atingiu a parede dos fundos. Assustado, o proprietário mostra o projétil encontrado no chão. A gente se sente muito vulnerável, né, com toda essa situação e causam todo esse terror. Isso é um ato de terrorismo, né, que a gente vê na nossa cidade. Infelizmente, nas cidades vizinhas também a gente já ouviu falar, conhece os relatos e vídeos que a gente já viu. Os criminosos fugiram atirando e espalharam armadilhas com espinhos pelo asfalto para atrapalhar o cerco policial. A perícia foi acionada e encontrou vestígios de explosivos numa das agências atacadas, o que obrigou a investigação a acionar o Esquadrão Antibombas em Curitiba para recolher o artefato. A polícia acredita que a ação tenha sido cometida por criminosos já acostumados a visitarem cidades pequenas que contam com pouco policiamento para o arrombamento de bancos. O modo de agir foi bem parecido dessas outras situações. Chega, demonstra logo de cara uma força
grande, né, com armas longas, provavelmente de grosso calibre, efetuam um disparo de arma de fogo, entram nas agências, detonam artefatos explosivos e na sequência evadem já provavelmente por uma rota de fuga pré-estabelecida. Investigações estão sendo realizadas, né, mas no momento a gente não pode dar maiores informações, né, até para não interferir na investigação e nas diligências que estão sendo feitas, né? Muito prejuízo, né? Prejuízo de material, tudo é prejuízo, né? Cenário de guerra mesmo. Infelizmente, acabou pegando a gente de surpresa a situação aí, viu? Não está seguro, não tem sossego, né? Que barbaridade, fiquei Apavorado. apavorada com isso aí.